quero dividir com você que o povo apostólico é um povo forte. Se alguém disser para você, mas como tem problema aqui, tem, mas eles também têm solução. Oh, glória a Deus. Eu já vi gente falar, mas como tem luta nessa igreja, mas tem vitória. Povo apostólico é povo guerreiro, é povo corajoso. Por isso não deixa esse lugar não. Se você ficar sabendo de um lugar perfeito, não vai para lá não. Fica onde tem problema, porque Deus resolve todos os problemas. Amém? Tem irmãos que ficam enfermos, mas são curados. Olha o testemunho do irmão Fábio. Olha aí. Moto é perigoso mesmo, mas Deus livrou ele. E assim Deus vai livrando. E quando ele permite algo acontecer, é porque ele tem uma obra para realizar. Amém? Os irmãos que quiserem ficar de pé, eu tenho uma mensagem, irmãos, um tanto profunda, que eu fico até assim um pouco preocupado, porque eu sou muito simples, muito pequeno, e se não é a graça de Deus na vida da gente, eu não sei o que acontece, irmão. É a graça e a misericórdia. Falar em público já não é fácil, ainda mais quando você tem algo profundo. Eu preguei essa mensagem na escola dominical, eu tinha preparado ela para o culto à noite, só que muda um pouco o estilo, né? Até eu comentei com a irmã Diana, eu falo, irmã Diana, eu deixo sempre um plano B. Se eu ver que eu não dou conta, eu transfiro para o plano B. Mas Deus é misericordioso, né? Ele ajuda a gente. É só a gente dizer assim, Jesus, tem compaixão. Amém? Eu estava falando hoje para algumas pessoas que nós temos o nosso cérebro criado, desenvolvido por Deus, e ele tem a capacidade de armazenar conteúdo fortes. Por isso, se você tem uma luta, se você tem um problema, se você tem um deslize, se você tem um fracasso, você primeiro coloca, armazena no seu cérebro que Deus já te deu a vitória, Deus já te ajudou, Deus já te libertou, que quando vier a luta, vier a tribulação, é só você lembrar, Deus já me deu a vitória. E quando a coisa é tão errada, você grava. Isso é contra os conceitos de Deus, é contra a criação. Porque aí você vai dizer, Jesus, me ajuda, eu não quero cometer esse erro, esse pecado. Porque o diabo, ele atenta, ele persegue, ele vive tentando destruir. Mas se você pedir ajuda do Altíssimo, a ajuda vem rápida. Ele diz, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Amém? Eu quero antes relatar para os irmãos, principalmente para as irmãs, que essa mensagem ela não tem nada a ver com o corpo físico, tá? É uma mensagem extraída de um livro que você pode pensar assim, nossa, vai ser água com açúcar, mas não é não, viu? É muito forte. É muito sério. Irmãos, o povo apostólico não gosta de mensagem fraca, não. Viu? O povo apostólico gosta de mensagem forte. Mensagem que possa falar, nos ajudar, libertar, curar, produzir frutos, que através desses frutos nós poderemos chegar no objetivo, fortalecer a nossa vida espiritual e o nosso corpo físico. Ele pode e vai ser curado em nome de Jesus. Pela ordem do médico, a irmã Maria não podia estar colocando o pé no chão, mas pela ordem de Deus, ela já está colocando, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso, amém? Livro de Cantares, capítulo 8, versículo 8 e 9, amém? Que a graça de Deus possa, nesta noite, nos ajudar e advertir a nossa vida, para que possamos aí se colocar no padrão de Deus, amém? Eu vou ler lá. Temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E, se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos sabem que o livro de Cantares é o livro de cânticos, é o livro de poesia.
E se você prestar atenção, se você tiver um tempo para você ler, do capítulo do número 1 do livro de Cantares até o capítulo de número 8, fala apenas de um casal, um homem e uma mulher apaixonados. Amém? Apaixonados. Sabe o que é apaixonado? Jesus apaixonado pela igreja. Por isso que a Bíblia diz, ele falando assim, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque a minha igreja eu amo, a minha igreja eu sou apaixonado por ela, a minha igreja eu cuido dela, a minha igreja eu guio ela, a minha igreja eu protejo ela, porque eu amo ela. Oh, glória a Deus! Pensa em alguém apaixonado, é Jesus apaixonado pela igreja. Por isso ele disse, a porta do mal, a porta do inferno, a porta da mentira, a porta da tentação, a porta da destruição, ela não prevalece contra a minha igreja, porque eu protejo, eu defendo ela, eu ando com ela, eu guio ela, eu dirijo ela. De dia eu faço uma nuvem para proteger ela, e de noite uma coluna de fogo para proteger a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Eu tiro a força do fogo para não destruir a minha igreja, eu fecho a boca do leão para não destruir a minha igreja. Então você encontra do 1 ao 8 um homem apaixonado por uma mulher e uma mulher apaixonada por um homem. E aí então, no capítulo de número 8, entra mais dois personagens. Talvez até mais dois personagens. Aí você pergunta, quem é esses dois personagens que entra no capítulo 8? Quando ele diz, temos, está no plural, temos uma irmã pequena. Entra esses dois personagens. Quem é? A Bíblia ela não fala nome. É a mesma coisa, a mulher do fluxo de sangue. Tinha nome? Não. Para Deus contar uma história, para Deus ensinar algo, ele precisa de personagem. Para ele salvar o homem do pecado, ele se fez carne e veio na terra. Para tirar o povo do Egito, colocou na responsabilidade de Moisés. Moisés questiona que não era habilidoso para aquele trabalho. Ele coloca mais um personagem chamado Arão. E assim por diante. Então aqui entra mais dois personagens e eles questionam o quê? Nós temos uma irmã pequena. Essa nossa irmã pequena ainda não tem peitos. Ele está querendo dizer, nós temos uma irmã pequena, essa irmã pequena não tem idade para casar, ela não tem idade para noivar, ela não tem idade para gerar, ela não tem idade para produzir, ela não tem idade para pregar, ela não tem idade para ser líder de um departamento, ela não tem idade ainda porque ela é pequena, ela é nova, ela chegou, ela é a igreja e ainda não tem experiência. Eu quero falar sobre 3 fases da igreja. Essa é a primeira fase. O que simboliza essa irmã pequena que ainda não tem estrutura para amamentar? Vocês já prestaram muita atenção? Há um ditado, principalmente o bispo, ele já falou aqui na frente dezenas e centenas de vezes sobre aquele crente que ele chega para a igreja, ele não conhecia Jesus, ele não sabia nada da Bíblia, ele não entendia nada, e ele chega, ele é batizado, ele começa a congregar. Tipo assim, ele aprendeu um primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Daí um mês você pergunta, e aí, como é que está a Bíblia? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Daí 6 meses você encontra e pergunta, como está o andamento? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Simboliza essa irmã pequena que não tem estrutura para gerar, para ensinar, para produzir, para amamentar. Assim também existe um grupo de pessoas que são chamados, são convocados, são alistados para a congregação, para o trabalho, para a obra. E o que acontece? Não há um desenvolvimento
mediante a essas pessoas. Deus, ele não chamou ninguém para ficar parado. Ele não chamou ninguém para ficar, tipo assim, eu sou crente de banco, eu não quero me envolver. Não, Deus chamou você para você se envolver. Você está vendo os esforços do grupo de jovem. Tem a líder, tem outro que está cuidando da logística, e você precisa se envolver. Senão você vai fazer parte desta irmã pequena, que não produz. Entendeu? Então, a igreja, Deus criou, Deus estabeleceu para que haja uma união, para que haja trabalho, para que haja produção na obra. Ao contrário disso, simboliza esse estágio, essa fase que ele diz, nós temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos, ainda ela não pode amamentar, ela não pode criar, ela não pode produzir, ela não pode gerar, ela não pode fazer algo, porque ela está neutralizada. Você conhece pessoas que vêm e eles não querem se envolver. Aí eu não, se eu se envolver, eu vou levar problemas para a minha casa. Eu vou fazer parte de problemas, eu vou me envolver. Não, Deus chamou você para você se envolver, para você estar unido, para que os problemas, eles sejam resolvidos, sejam selecionados. Por isso que Deus te chamou para orar, para vigiar, para buscar, para aprender. Também há uma necessidade muito grande dos irmãos. A maioria do povo unicista não sabe ensinar a unicidade. Eles não se aprofundam, não estudam, não perguntam, não fazem parte de seminários. Meus irmãos, é uma necessidade. Por isso que muito grupo de pessoas saem da unicidade, porque eles não têm raiz da unicidade. Simboliza essa irmã pequena na unicidade, que não entende, não sabe se defender, não sabe fazer a colocação. Por que que existe Deus? Por que que existe o Filho? Por que que existe o Espírito Santo? Não é uma trindade, é Deus em três formas, três manifestações. Precisa saber, precisa estudar. Nós não estudamos para estar prejudicando, para estar menosprezando outras religiões ou organizações. Nós estudamos porque queremos aprender cada dia mais da palavra de Deus. Quando Jesus questionava com o diabo, ele dizia, está escrito. Então, irmãos, essa fase é uma fase que preocupa. Por quê? Tem pessoas que têm 5, 6, sei lá quantos anos de crente. E eles simbolizam esta irmã pequena. Não se desenvolve, não querem fazer parte, né? Por isso existem os departamentos da igreja. Agora mesmo há uma preocupação. A conferência já está aí, 15, 20 dias está chegando. Então, existe uma logística para ser feita, para que os que vão estar chegando, eles precisam ser bem, não é? Eles precisam ser... receber esse calor, né? E então há uma grande preocupação nas lideranças para que seja uma festa que tenha objetivo de bênção, de cura, de um elevo espiritual, de uma confraternização, para que todos conheçam qual é o objetivo da igreja evangélica apostólica, para que haja uma união, como está aqui nesta noite os irmãos de São Paulo, eles vêm porque eles querem se envolver, querem se misturar, querem se avivar, querem sentir a presença do Espírito Santo, para que quando eles chegam lá para a igreja, que eles congregam, eles possam passar, né, esta visão que eles enxergaram aqui, que a igreja é o convívio do Espírito Santo. Por isso que ele diz, nós temos uma irmã pequena. Então, essa irmã pequena, ela simboliza essas pessoas que são a igreja, que não desenvolve, que não tem preparo, que não tem estabilidade. A palavra estabilidade tem que estar enraizada em nós. Nós temos que ter
estabilidade naquilo que nós pregamos, naquilo que nós cremos, naquilo que nós queremos e naquilo para onde estamos avançando. Estabilidade, segurança, raiz, bagagem. Aplauda ao Senhor. Aí nós entramos agora na segunda fase, quando eles disseram assim, olha que coisa interessante. Segunda parte deste versículo. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Olha bem, que faremos com essa nossa irmã no dia em que dela se falar? No dia em que se olhar para ela e já enxergar uma outra irmã. Vão enxergar uma irmã formada. Vão enxergar uma irmã que tem peitos. Vão enxergar uma irmã que tem capacidade. Vão enxergar uma irmã que pode amamentar, que pode produzir, que pode ajudar, que pode ser líder de um departamento, que pode fazer missões, que pode estar cantando na igreja, pode estar tocando na igreja, pode estar envolvida. O que faremos desta nossa irmã quando olharmos para ela e enxergarmos algo que produz? O que faremos então? Ele está querendo dizer, é o segundo estágio dessa pessoa, o segundo estágio desta igreja, é o nosso segundo estágio. Eu estou falando de um estágio que não seja um padrão, que seja apenas uma colocação nesta mensagem. O que faremos então? Porque vão olhar e vão enxergar o quê? Estrutura. Agora veja bem, a estrutura, ela pode ser direcionada para a bênção e pode ser direcionado para um escândalo. Então não é porque você olhou para uma estrutura e você, olha, tem capacidade. Sim, tem capacidade. Tem postura. Tem postura. Tem talento. Tem talento. Mas agora eles vão separar. Para que serve esse talento? Entendeu? Para que serve essa estrutura? Para que serve esse estudo? Para que serve esse diploma? Para que serve essa dinâmica? Esse que nós temos que tomar o cuidado quando ele olha e diz, o que faremos desta nossa irmã agora? Olha, se ela for o muro... Olha a coisa interessante, aí já começa a mudar de figura. Olharemos para ela e se ela for comparada a um muro, quando você olha na Bíblia e você acompanha, as cidades muradas eram cidade fortificada. Eram cidades protegidas. Era difícil o exército chegar e penetrar numa cidade murada. Lembra que Jericó, os muros eram tão fortes que diz a história que os carros, eles andavam, corriam em cima daqueles muros. Por isso que quando Deus tem que destruir uma fortaleza, ele não olha para o tamanho, ele não olha para a proteção, ele faz o que ele quer. Fortificada, muros, proteção. Ele está querendo dizer, olharemos para ela e se ela for um muro, é porque ela é santificada. É porque ela não se vende. É porque ela não se corrompe. É porque ela não é adúltera. É porque ela não se envolve com o mundo, com o pecado, com a avareza, com a mentira. Está querendo dizer, se ela for o muro, o que faremos então? Será construído para ela um palácio de prata. Olha, irmãos, o que Deus está falando com você que leva as coisas de Deus a sério. Talvez você comenta, nossa, mas quanta luta eu tenho, quanta tribulação eu tenho, quanta perseguição, doença que vem sobre mim, mas lembra que Deus está preparando, Deus tem palácio de prata para você.
Pensa bem o que é um palácio de prata. Poucas pessoas no mundo moram num palácio. Num palácio mora um presidente, um governador, ou uma pessoa muito famosa, muito rica. Mas mesmo assim, esses palácios que nós enxergamos, conhecemos, através de televisão, através de internet, eles são feitos do quê? São feitos de madeira, são feitos de areia, são feitos de tijolo, são feitos de granito, ou de mármore que seja, não é? São enormes, né? É sinal de poder, é sinal de riqueza, é sinal de fama. Mas agora pensa em um palácio de prata, que você entra lá dentro, o piso é de prata, o teto é de prata, as paredes são de prata, o exterior é de prata, as torneiras, tudo que há nele é prata. Imagina quando se acende uma luz dentro de algo que é de prata, vai existir um brilho muito grande, irmãos. Deus está preparando brilho, Deus está preparando visão, Deus está preparando iluminação, Deus está preparando algo muito grande, que é palácio de prata para a tua vida. Por isso, continue pagando o preço, continue fazendo a diferença, continue suportando agressão, sabe, verbal. Continue suportando mentiras que falam contra você. Continue suportando calúnias. Continue suportando essas brincadeiras que fazem, porque Deus tem palácio de prata para você. Deus é maravilhoso, Ele tem palácio de prata. Fica pensando, é comparado com a Nova Jerusalém, é ouro, não é? É ouro, é libertação, né? É vida, é poder, eternidade com Deus, palácio de prata. Ele disse então, se ela for comparada a um muro, faremos para ela um palácio de prata. Irmãos, é uma coisa muito profunda esses versículos, porque agora eles dizem o seguinte, e se ela for uma porta, o que faremos? Olha bem, se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Veja bem que a finalidade de uma porta é entrar e sair. A finalidade de uma porta é ela ficar aberta. A finalidade de uma porta é de haver um trânsito. Ninguém faz uma porta e deixa ela lacrada. Se foi feito, colocado uma porta, é para ser usado. Então, essa porta aqui, ela simboliza, né, uma entrada do mundo na vida desta pessoa que agora tem talento, né, tem estrutura, tem conhecimento, canta demais, prega demais, é famoso, famosa demais. Tem pessoas hoje no mundo gospel que a fama é tanta que a fama está nos 5 continentes. Pregam demais. Se falar que vem em Campinas, rapidamente vai se ajuntar 10, 15, 20 mil pessoas. Tem reuniões que eles fazem no Maracanã que cabe lá 50 mil pessoas e lota. Mas será que é comparado a um muro ou é comparado a uma porta? Esse é o grande problema. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. A Bíblia, ela mostra, ela coloca 2 caminhos. Ela coloca um caminho que ele é largo, né? A Bíblia diz, olha, muitos entrarão por ele, porque é fácil, né? Um caminho largo, eu acho que é muito atrativo. Muitos questionam, por que o bispo não libera isso? Por que o bispo não libera aquilo? Por que isso não pode? Por que vive pregando? Porque a Bíblia mostra 2 caminhos. Um caminho que pode fazer tudo, que é o caminho largo, né? É o caminho que está aí com mãos dadas ao mundo, não é? E
a Bíblia mostra um caminho apertado, que é um caminho mais difícil, que é um caminho onde há disciplina, há ensinamento, há regras, aonde está embutido a palavra de Deus, aonde está embutido as cartas de Paulo, né, de Tiago, de Pedro. Você lê as cartas de Pedro, você começa a tremer, porque ele é taxativo, ele é seguro, ele é forte, ele fala sem medo, ele não deixa restrições, ele é seguro, objetivo naquilo que ele ensina. Esse simboliza o caminho estreito. Apóstolo São João, ele diz, olha, não ameis esse mundo, nem o que nesse mundo há, a liberdade, as atrações, né? Quem amar esse mundo, o amor do Pai não está nele. Olha bem, ele é bem taxativo, esse é o caminho estreito e apertado, né? Mas há um caminho largo, há um caminho que pode tudo. E aqui está dizendo, olha, se ela for uma porta, o que que nós vamos fazer? Vamos cercar de madeira de cedro. Eu falei com os irmãos, o que que vocês acham que simboliza essas tábuas de cedro a respeito desta fase da igreja? Porque nós sabemos que Jesus ele veio para estabelecer uma igreja santificada, uma igreja que não se envolve com o mundo. Todos os irmãos conhecem e sabem bem a passagem das 10 virgens. Também ela deixa bem segura ali, olha, 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Quem foi que trouxe uma mensagem esses dias falando, pastor Amequião, a respeito de como funcionava a noiva, como que funcionava o dia que o noivo, ele vinha buscar a noiva. Existia regra, existia ali todo um preparo, uma logística, e é assim que vai funcionar. Não adianta você querer ter toda a liberdade. Você vai estar incluída nesse caminho largo, nesta igreja que já tinha habilidade, já tinha potencial, já tinha preparo, já trabalhava, já divulgava, já ajudava, já pregava, já cantava, tocava um instrumento, só que ela está comparada com esta moça que agora é comparado como uma porta. Lembra bem que houve uma rainha, que antes de ser rainha foi princesa também, ela não era do povo de Deus, mas ela foi buscada e ela foi trazida para Samaria. O que aconteceu? Ela começou a infiltrar, ela começou a criar, ela começou a construir tronos para adorar Baal. Todo mundo conhece o nome chamado Jezabel. E ela ficou muito famosa, porque ela passou a perseguir o povo de Deus, e ela começou a matar profetas. E ela achou que ela podia ir avançando cada dia mais com aquele novo sistema. Mas não adianta, irmãos. No mundo pode surgir críticas, pode surgir perseguições, pode surgir novos tipos de crença, novos tipos de adoração, novos tipos de templos, de igreja, mas a igreja de Deus, ela prevalece. Deus, ele julga, e Deus estabelece, e Deus dá vida, mas Deus mata também. Deus adoece, mas ele cura também, e ele diz, agindo eu, quem vai me impedir? Não adianta. A verdade, a santidade, a unicidade, a bênção, ela sempre vai estar em pé. O que faremos então se ela for uma porta? Cercaremos ela de tábua de cedro. Sabe o que ele está querendo dizer? Nós faremos um caixão para ela. Faremos então um caixão para ela. Deus está dizendo, para mim não serve. Vai ser o quê? Comparado à igreja que morreu. Morreu como? Fisicamente? Não. Não, morreu espiritualmente. Você olhava para, por exemplo, para Saul, teu corpo físico continuava, a sua altura
cultura prevalecia, a sua fama era a mesma, só que já estava morto espiritualmente. Deus disse: Samuel, não ora mais para ele, porque eu já tenho rejeitado. Cercaremos ela com madeira de cedro. Está querendo dizer, vamos colocar então essa nossa irmã dentro de um caixão, porque ela é como uma porta. Ela aceita o mundanismo, ela aceita a mentira, ela aceita o adultério, ela aceita a falsidade, ela aceita o pecado, ela aceita a nova modernização. Então vamos pôr ela dentro de um caixão, porque Deus não aceita, Deus não quer uma igreja que se envolva, que mistura com o mundo, com o pecado. Deus tem ciúmes daquilo que é dele. Deus não quer hoje uma igreja que você olha para a aparência, parece uma coisa, mas quando você olha para o interior, já morreu espiritualmente. Se envolveu tanto com o mundo, que Deus o colocou dentro de um caixão de tábuas de cedro. Deus, ele não quer uma igreja morta espiritualmente. Ele quer uma igreja que talvez não tenha tanta riqueza, tanta aparência externa, sabe? Para Deus, tanto faz o conhecimento como a falta dele. Estou falando em conhecimento material, não conhecimento espiritual. Eu não estou falando daquele conhecimento de Oséias 4:6. Nós sabemos aqui que quando a Bíblia fala que a respeito do conhecimento, a respeito daquela parte que fala... Quem lembra? Eu esqueço lá, fala Provérbios, fugiu da memória, mas está falando a respeito de um conhecimento material, humano, que a letra e o espírito... Ele não estava falando dessa letra de estudar a Bíblia, dessa letra de você aprender. Estava falando da letra da lei. A lei, ela matava, porque ela tinha regra. Quem não obedecesse à lei, morria. Não é? Mas está falando, o Espírito, ele vivifica. Então, o que Deus quer é sinceridade. O que Deus quer é santidade. O que Deus quer é oração. O que Deus quer é santificação. O que Deus quer é uma igreja séria. Porque se esta igreja, ela for comparada a uma porta onde que o mundo entra, o pecado entra, a falsidade entra, o mundo entra, a mentira entra, o pecado entra, ele coloca então dentro de um caixão, querendo dizer, eu quero uma igreja que viva espiritualmente, em santidade, em santificação, em pureza. Por isso que ele vem buscar uma igreja sem mancha e sem ruga, que não tem envolvimento com esse tipo de nova política, esse mundo pecaminoso, esse mundo de pecado, esse mundo de falsidade, esse novo ritmo, esse novo modelo, tanto de veste, como também de procedência. Ele disse, a minha cidade, a minha igreja, ela é santa, como diz apóstolo São Pedro, né? Ele disse, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então a igreja em 3 fases. Essa última fase até causa arrepio, porque Deus, ele não é brincadeira. Nós não se reunimos na igreja para brincar, para ficar aí olhando um ou outro, ou apenas para confraternizar. Nós se reunimos na igreja para se preparar, para se santificar, para louvar, para adorar ao Senhor, para que cause o nosso culto a alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa vitória, é a nossa cura, é a nossa paz, é a nossa libertação, é a nossa força, é a nossa estabilidade, é a nossa segurança. Igreja murada, crente murado, crente firme, crente santificado, crente que tem poder, crente que tem unção, crente que ora e o doente é curado, crente que expulsa o demônio sai, crente que anda para baixo, para cima,
cama, levanta, dorme e também acorda com a presença de Deus. É esse tipo de crente que vence, que marcha. Passa hoje, passa amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Ele está sempre firme, ele está sempre seguro, ele está sempre com um só pensamento. É Cristo na minha vida. E nós nunca paramos de aprender, nunca devemos parar de estudar. Jamais saberemos tudo, mas cada dia é uma nova aprendizagem. Cada dia é um outro degrau que nós subimos. Cada dia perdoaremos mais, amaremos mais, planejaremos mais, sonharemos mais, porque Cristo é a nossa vitória. Aplauda ao Senhor. Pastor Claudinir.